Então vamos lá. Pode ser, meus irmãos. Nós Amém. vamos Amém. começar então fazendo uma oração ao Senhor, para nós hoje compartilharmos aqui esse tema aqui, a extensão do pecado, tá? Então vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por aqui estar diante de ti. Sabemos que nada merecemos, Senhor, mas tu tens sido misericordioso e bondoso para conosco. Suplicamos, Senhor, perdão de todas as nossas fraquezas, nossos erros. Amém. Ajuda para que cada dia possamos estar mais firmado e confiante nas tuas palavras, Senhor. Porque tu és o nosso Deus e é tu que nos leva até o céu, Senhor. E nós nunca possamos nos afastar de ti, possamos confiar, praticar a tua palavra, Senhor. Ser bênção para o próximo, ser bênção para a tua igreja, ser bênção para este mundo, Senhor. Pai querido, venha nos ajudar, iluminar nossos entendimentos, nossa mente, para que possamos ter boa compreensão e para que possamos guardar em nosso coração. Te peço tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Então, com os irmãos está tudo muito bem, então vamos lá em frente, né? Lembrando mais uma vez que na semana que vem a nossa aula será na terça-feira, tá? Vocês estão lembrando, né? Terça-feira que será aula, quarta não vai ter aula. Então, nós estaremos falando aqui sobre a extensão do pecado. Antes um pouquinho, quero lembrar para vocês que já está disponível o trabalho, tá? Então, vocês podem fazer, ler com atenção as questões antes de responder, para não ter nenhum problema. E é bom que você vá lendo, acompanhando na apostila ou então mesmo no PDF, vocês vão encontrar todas as respostas, tá? Então, faça com calma, com tranquilidade e com as respostas bem objetivas, tá bom? Então, vamos... Então, quando nós falamos da extensão do pecado, nós estamos falando, né, da disseminação, né, a propagação, a abrangência do pecado que foi para todos. E Paulo veio escrever isso aos Romanos. Ele diz que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus, da glória de Deus. Então, porque o pecado foi extensivo a todos os homens. Não há quem escape do pecado e também do juízo de Deus, a não ser que os homens se arrependam, né, e se convertam ao Evangelho. Jesus Cristo é o único que pode restaurar a vida do homem para que ele possa desfrutar da vida eterna. Aqui fala o pecado e a natureza do homem. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, e principalmente o homem, e o homem com características, assim dizer, especial. O homem com aquele poder de raciocinar, né? De sentir, de pensar. E aqui diz: o pecado é uma inclinação interior da natureza do homem, transmitida a todos os homens depois da queda do casal do Éden. Então, isso quer dizer, o pecado ele passou a dominar, né, no mundo, e o homem, que agora já estava, assim, de certa forma, contaminado pelo pecado, porque não existe mais uma pessoa sequer, né, que seja, que não tenha pecado, porque a Bíblia encerrou todos, né, debaixo do pecado, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram, não há um justo sequer. A Bíblia relata um outro texto dizendo que não existe um justo sequer. Todos diante de Deus pecaram. Tinha aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu vou passar. Então,
Então, vamos lá. Então, o homem tem essa natureza, né, inclinada para o pecado, que antes o homem não conhecia o pecado. Mas no momento da desobediência, ele passou a conhecer o pecado. E é importante que deixar claro que o pecado já existia no mundo, né? Vocês lembram que o primeiro a pecar foi Lúcifer. Ele caiu do céu por causa de querer ser maior do que Deus. Então, quando Adão foi colocado no jardim, apesar de ele não conhecer o pecado, ele ter criado puro, justo, mas já existia o pecado. Tanto é que ele pecaram porque o pecado existia já, entendeu? Eles se corromperam, eles foram criados por Deus perfeito, mas eles se corromperam pelo pecado. Então, aqui diz que ó, o pecado é uma inclinação interior da natureza do homem, transmitida a todos os homens depois da queda do casal do Éden. E nós vemos que no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 2, vai dizer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, o homem, ele já vem carregando essa maldade, que é justamente após o pecado. E eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, aqui Davi explicando que ele já foi concebido em pecado, né? Ele já nasceu com essa natureza pecaminosa. Ele já nasceu com essa tendência para o pecado, né? E aí nós encontramos aqui em Provérbios também 22:15, que diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Isso quer dizer, mesmo sendo criança, né, ainda na sua tenra idade, muito cedo ela começa a se manifestar a sua maldade, que é decorrente também do pecado, né? Então, quer dizer que até uma criança, ela já, quando começa a ter entendimento, já começa a manifestar o pecado. Como pode um homem reclamar quando é punido dos seus pecados? Examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos para o Senhor. Aqui nós encontramos em Lamentações, seria interessante a gente dar uma lida nele, Lamentações de Jeremias, é um versículo que vai falar muito claro sobre a reclamação, né, que o homem tem com relação ao pecado. E as pessoas reclamam, e ele aqui responde de uma forma bastante interessante. Eu vou ler para vocês aqui, que já estou com a Bíblia aberta, capítulo 3, versículo 39 de Lamentações, diz assim: Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, depois voltemos para o Senhor. Então, devemos examinar nossos caminhos e voltar para Deus. E como ele pode reclamar do pecado? Em outra versão, alguém tem outra versão aí que pudesse ler para nós? Eu acho que tem a corrigida do que reclama o homem, e depois responde dos seus próprios pecados, né? Então, a gente não tem razão em reclamar. Nós estamos numa condição que Deus tem nos dado essa oportunidade para desfrutarmos de algo melhor ainda. Que nós falamos sobre a depravação total. Então, quando a gente fala de depravação total, é todos os sentidos, né, do homem que foi contaminado pelo pecado. Aquilo que o homem não conhecia, que agora passou a conhecer, tudo dominado pelo pecado. Então, a gente passa a manifestar, né, as maldades que há dentro de nós. E tanto é que João 3:3 fala assim, que que a depravação é a corrupção da natureza moral, tendência para o mal, e é necessário de um novo nascimento. Então, por isso que João recomenda, e ele diz, né, quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite, perguntando o que devia fazer, né, ou melhor, eu confundi aqui o texto, o versículo 3, que ele
procura Jesus à noite, né? Ele reconheceu Jesus como Senhor, procurou à noite, e aí Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Ele dizia, né, como que ele vai nascer, vai entrar no ventre da mãe novamente, mas Jesus aqui estava se referindo ao nascimento espiritual, que nós tivemos nosso nascimento, mas ninguém nasce salvo, né? Isso é uma opção que nós temos de entregar a nossa vida, nosso coração a Jesus. E Jesus estava ali falando para ele que era necessário de ter um nascimento espiritual, né? E era isso a sua necessidade. O homem torna-se escravo do pecado e totalmente capaz de exercer sua própria vontade, livremente, para se salvar. Então, o homem por si só não se salva. Em Atos capítulo 3, versículo diz que em nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus Cristo, né? E a salvação é pela graça de Jesus, vem dizer Efésios. Não é pela nossa bondade, pelo nosso esforço, por todas essas coisas, mas sim, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus, Jesus que trabalha no nosso coração, na nossa vida, e nós procuramos segui-lo, né? E somos salvos através do sangue que Jesus derramou na cruz. Então, há necessidade do homem retornar para Deus para poder ser regenerado pelo Espírito Santo. Até então, o homem está afundado no pecado. Aqui nós falamos, quando a gente está falando aqui de depravação, é bom vocês entenderem que aqui nós estamos dizendo de uma depravação, que eu poderia dizer assim, limitada, porque existe alguns que defendem a chamada depravação total. Isso que ele quer dizer que o homem não tem condições nem mesmo de ter a salvação, porque ele não tem como se aproximar de Deus, porque está totalmente depravado. E aí entra, então, aquela teologia calvinista, né, que vocês já ouviram falar muito, que o homem só consegue a salvação se o próprio Deus o chamar, se o próprio Deus predestinar para a salvação, porque o homem por si só ele não consegue encontrar a Deus, é o que eles dizem, né? Mas é verdade que realmente é Deus que nos traz, né, para a sua casa, mas nós não somos predestinados para a salvação. Quando a Bíblia fala em predestinação, ela está falando que todos os homens ele têm acesso à salvação, né? Todos foram predestinados nesse sentido, para ter acesso à salvação. Mas vai ser salvo aquele que entregar a sua vida a Jesus Cristo e seguir os mandamentos da palavra de Deus. É isso que quer dizer. Então, isso não diz que o homem por si só, ele não procura Deus. Não, o homem até procura Deus, até ora Deus. Às vezes ele está envolvido no pecado, não tem força para voltar. Nós vemos o exemplo de Cornélio, por exemplo, para um homem que era temente a Deus, né, no sentido, ele não era um judeu, mas ele procurava seguir os ensinos, né, dos judeus. E aí era o denominado temente a Deus, esse tipo de pessoa. E ele buscava Deus e até que ele teve um encontro com Deus, Deus preparou os meios pelo qual ele pudesse ter um encontro com Deus, assim como aconteceu também com Saulo no caminho de Damasco, fala lá no livro de Atos, no capítulo 9. Foi a mesma coisa, né? O Senhor apareceu a ele no caminho e ele teve aquele encontro com o Senhor, que ele ficou cego, foi de grande impacto para ele, e ele guardou aquilo, não esqueceu desse encontro que havia tido com o Senhor. Então, chega nesse ponto limitado, quando a gente fala de depravação, que o homem busca seus próprios prazeres, sua vontade, ele não está interessado por Deus. Mas alguns, sim, quando eles buscam, eles encontram, né? Todos aqueles que procuram, encontram. Mediante o seu espírito, o homem tem consciência de Deus, com o seu espírito, ele adora, louva, ora, ama e é participante das realidades espirituais. Adão assim fazia em seu estado original, mas esse amor por Deus foi perdido quando o homem se aliou com Satanás e desobedeceu o Criador. Então, na desobediência,
ele perdeu aquele desejo de adorar a Deus, de estar com Deus, de desfrutar comunhão com Deus, e assim por diante, quando nós vemos ali, no princípio, que o homem sempre estava ali conversando com Deus e tinha um encontro com Deus, conforme relata a Bíblia. Então, pelo contrário, como já disse em aulas anteriores, e naquele momento, depois que eles pecaram, eles procuraram se esconder de Deus, se ausentar de Deus, porque eles sabiam que tinham desobedecido a Deus. E aí fala também da depravação do corpo do homem. No corpo, o homem abriga sua alma e seu espírito. E com o corpo ganha vida, movimenta-se, funciona no mundo material. Nós falamos, né, na aula passada, né, sobre essa parte de dicotomia e tricotomia, né? Então, nós vemos que o homem ele tem um corpo, tem a sua alma e seu espírito está no corpo. E quando esse corpo morre, a alma e o espírito voltam para Deus. O corpo do homem deveria ser templo para a habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Isso Paulo quer dizer que, através do corpo, o homem deve glorificar a Deus. Primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20. Não sei se alguém achou aí já. Se alguém achou, pode ler para nós, por favor. Alguém achou aí? Eu achei, É, pastor. por gentileza, lê para nós. 6, 19 e Ou não. 20. Pode ler. 6, 19 e 20, né? Isso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui fica bem claro, né, que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Depois, Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, que devemos apresentar nosso corpo, né, em santidade ao Senhor também. Então, a partir de então, né, do pecado, o homem herdou a morte e foi assim uma consequência direta do pecado, que até então não existia morte. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu acho que ainda não, ou talvez a gente vai ver em algum momento, mas existem três tipos de mortes que a Bíblia fala, né? É a morte física, quando a alma, né, o espírito deixa o corpo, então é a morte física que todos nós iremos passar, com exceção daqueles que estiverem com vida no arrebatamento. Mas depois nós vamos ressuscitar, como a Bíblia diz. Tem a morte espiritual, que foi a morte exatamente que Adão teve ali no Jardim do Éden, quando ele se separou-se de Deus, né? Então, aí uma morte espiritual, o homem distante de Deus. Efésios capítulo 2 vem falar de uma forma bem clara que o homem se encontra morto em seu delito de pecado, né, diante de Deus. E tem a morte eterna, que é quando a pessoa é separada de Deus de forma definitiva. É tipo daquela pessoa que não tem mais a oportunidade de salvação. Quando a pessoa morre sem Jesus Cristo, né? Sem ter Jesus. Ele não tem mais essa oportunidade. Então, nós chamamos de morte eterna. E Paulo depois ainda continua na sua carta falando que o corpo era para o Senhor. E depois nós vemos também o pecado afetou toda a área, né, do homem e também afetou o intelecto. Os homens são acusados de ter uma disposição mental reprovável, né? Romanos 1 e 28 fala sobre isso. Então, tudo no homem foi afetado pelo pecado. Forma de pensar,
a forma de agir, de amar, tudo aquilo que foi criado perfeito foi deteriorado pelo pecado. É, muitos, muitos possuem habilidades intelectuais de pensar lógica e sabiamente em vários aspectos, mas quando se trata de questões espirituais, se encontram totalmente perdidos. Porque, como diz aqui Colossenses 1:21, antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Isso quer dizer, quando a pessoa não conhece ou ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, até a sua mente ele tem dificuldade para a compreensão do Evangelho. Paulo fala isso também na sua carta, né? E as coisas espirituais é discernidos espiritualmente. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele consegue entender e compreender a palavra de Deus. As coisas que são bastante simples na Bíblia. Tem alguns textos que são um pouco mais difíceis, mas é como eu digo para vocês, não são aqueles que são decisivos para nós. O que é importante para nós conhecermos a respeito da salvação, de uma vida santificada, a Bíblia está muito clara nesses ensinos. E quando o homem ele tem Deus na sua vida, ele procura fazer sua vontade, a vontade de Deus. E quando ele não tem, ele não consegue nem discernir, né, o certo do errado. Somente quando ele é iluminado pelo Espírito Santo. Pecado. Nós falamos de pecado como rebelião e desobediência. Então, o pecado é uma atitude intencional de rebelião e desobediência contra o Criador. Então, aqui nós chegamos a falar isso lá na introdução, não sei se vocês estão lembrados. Tem uma palavrinha no hebraico que aparece e que diz exatamente aquele tipo de pecado, que é um pecado intencional. A pessoa fez, né, até premeditado, sabendo que estava errado, sabendo a sua consequência e tudo mais. Eva, além de comer o fruto proibido, ofereceu também ao seu marido. Por que a rebelião como um pecado de feitiçaria? Então, aqui nos fala que a rebelião, a Bíblia fala, em 1 Samuel, capítulo 15, 23, é como um pecado de feitiçaria. A rebelião é vamos dizer, uma revolta contra Deus. A rebelião é tão mal quanto o pecado de adivinhação, quanto adorar falsos deuses e assim por diante. Nós vemos que esse foi o pecado de Lúcifer, né? Que ele se opôs contra Deus. Então, é justamente o oponente a Deus. É pessoas que se envolvem, né, com espíritos, né? Como se diz, os demônios, eles são contra Deus. E o pecado da feitiçaria, o que ele faz? Ele também procura desviar as pessoas de Deus, envolvendo forças demoníacas, né? Então, as pessoas vão consultar lá os espíritos. Então, ele está dizendo aqui que o pecado é como de rebelião, né? É como um pecado de feitiçaria, porque a feitiçaria desvia a pessoa de Deus, né? A pessoa se envolve com o espírito, com forças demoníacas, e ela insiste nisso. E a rebelião é uma revolta contra Deus também. Então, é nesse sentido. Quem se rebela contra Deus dá legalidade para a influência demoníaca, né? Quando a pessoa ela deixa de ser guiada pelo Espírito, então ela está se abrindo a outras operações malignas em sua vida. E aqui nós também falamos pecado aqui factuais. O que seria pecado factuais? Aqui está dizendo claramente que o pecado factual é o pecado que nós podemos dizer, o pecado original. E nós não somos culpados pelo pecado de Adão, né? Pecado original lá de desobediência que ele cometeu. Mas, de qualquer forma, ele abriu a porta, né, para o pecado em todo mundo, e nós fomos afetados pelo pecado.
E nós temos que responder pelo nosso pecado praticado, e não pelo pecado de Adão. Entendeu? Então, Adão pecou, ele abriu a porta do pecado, todo mundo foi inserido no pecado. Mas nós não vamos responder pelo pecado de Adão, nós vamos responder pelos nossos pecados. Então, diz, por esses pecados nós somos responsáveis e prestaremos conta diante de Deus. Então, os pecados factuais são ações externas, né, praticadas pelo corpo, né, e também ações internas, como pensamento, fraudes, adultério, assassinos, todo tipo de pecado pelo pensamento. Então, são pecados praticados por nós. Eu acredito que até aí está tudo bem, mas se vocês tiverem alguma perguntinha no caminho, podem dar um sinal. Então, aqui nós temos aqui algumas referências que eu coloquei para vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46, que diz assim: quando pecarem contra ti, e aqui está, entre parênteses, pois não há homem que não peque, e nós já dissemos isso, que todos pecaram, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, que longe ou perto esteja. Aí no versículo Provérbio 29 diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? E depois nós vemos Gálatas 5, 19 e 21, que é um texto bastante conhecido, e que ele fala aqui acerca de vários pecados. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia fala, discrimina e chama pelo nome de forma clara, né, os pecados. E como a gente estava ouvindo aí no início, antes de iniciar a aula, né, que todos nós vamos prestar conta diante de Deus e temos que ter o foco em Deus, na sua palavra, o foco na pessoa de Jesus, porque o falso e o verdadeiro tem em todo lugar, né? E tudo, os homens, né, se enganam, mas a Deus ninguém engana. Então, é por isso que nós temos que trabalhar com seriedade diante de Deus. Pecamos, temos que recorrer a Ele. É Ele que nos purifica do pecado. Ele que nos declara justo. Ele que nos declara uma nova criatura com o direito de desfrutar da vida eterna. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Então, não há ninguém que escape da condenação do pecado. É porque, se Deus não o condenasse, né, Deus não seria justo. Então, ele pagou o preço do pecado para quem falou? Eu, quando Deus fala assim, dos teus pecados não me lembro mais, é quando a gente confessa os nossos pecados, não é? A gente tem que Exato. confessar todo dia. Quando a gente se arrepende do pecado, né? Mas Então, aí, tipo, nós vamos ser julgados por esses pecados que nós pedimos perdão a Ele também? não, que é perdoado, é perdoado. A Ah, tá. questão, o problema torna-se sério justamente aí, quando você não leva a questão a sério. Você peca hoje, continua pecando e não corrige. E aí, como diz, aí como é uma coisa que vira uma rotina, somente passa a ser cauterizada e vai chegar um momento que você vai dizer que não é pecado mais. Você já A pessoa absorveu aquilo pecar ali. conscientemente, né? Tipo, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão a Deus, né? Isso, Essa é uma outra questão, né? Também, pecado consciente.
Às vezes a pessoa é tentada e acaba pecando. E Deus está sempre perdoando tudo que é pecado. Mas o que eu estou dizendo aqui, que é quando João diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, está na corrigida, e até fica um pouco mais difícil de entender. Mas nas outras versões ela está mais clara, e o pecar que diz assim, não peca, quer dizer, aquele que nasce de Deus, ele não vive na prática do pecado. A palavra correta é essa. É uma versão, tem uma versões aí que estão mais claras, mas a antiga ela está assim, não peca, quer dizer, ele não vive na prática do pecado, mas ele pode pecar. Né? Todos nós pecamos. Então, por isso, nós temos que orar aquele pecado que nós lembramos, que nós sabemos direitinho, devemos confessar ao Senhor. E aqueles que a gente nem percebeu, a gente tem que pedir perdão também e pedir para que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos dirija para que a gente saiba quando está errado. Porque uma coisa é certa, é muito fácil de a gente detectar o pecado dos outros, mas o nosso não é fácil. E não é porque a gente não, vamos assim dizer, até não queira saber. É uma coisa que, se você não buscar a Deus, se você não refletir um pouco, você continua no pecado, porque você não percebe que o que você está fazendo é pecado. Então, por isso que a gente tem que sempre tem que orar a Deus, examinar, né, nossa consciência, como diz Paulo, examinar a palavra e ver se tem alguma daquelas coisas que a gente pratica. Porque, às vezes, são coisas que estão dentro de nós e que a gente está acostumado com aquilo e a gente não percebe. Talvez pense que seja muito simples, né? E a gente passa batido. E a gente, quando começa a enxergar, a gente tem que procurar corrigir. Tem pecados que são, assim, difíceis, né? Realmente, são difíceis. A gente vai lutando, vamos orando. Então, com relação à salvação, é isso, é você manter a comunhão com Deus. Quando você estiver com Deus, você está salvo. Mas se você não procura ter esse contato diário, manter essa comunhão com Deus, você acaba ficando distante de Deus, né? Separado de Deus. Então, é importante ter uma vida diária, né, de santificação. Aqui nós vamos falar sobre a punição do pecado, e eu já adiantei essa aula, já falei com vocês sobre isso, né, algumas perguntas que saíram, mas nós vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu ver quanto tempo temos, ainda dá um tempo. Todo pecado é uma violação às leis de Deus, uma afronta ao grande legislador, uma infração da inviolável justiça de Deus, que é a base do seu trono, e também uma afronta à santidade de Deus. Então, pecado não afronta tanto a santidade de Deus como a justiça de Deus. Deus é justo e santo. A Bíblia ensina que a punição acontece sempre em relação ao pecado praticado pela pessoa, como já falamos. Não existe referência que a punição de Deus atinja o homem por causa do pecado original, ou seja, o pecado de Adão, como nós falamos. Ezequiel capítulo 18 e 20 diz aqui, está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, individual. O pai não leva o pecado do filho e o filho não leva o pecado do pai. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Na lei, era uma morte física, né? Hoje, como disse, é uma morte espiritual, porque você se separa de Deus. Sobre aquela parte que os pais comem as uvas, os filhos ficam com os dentes. Isso seria essa que Jesus veio falou, Jesus que, né, colocou essa parte, né, de que a alma pecar, essa morrerá, mas o filho não vai levar a iniquidade do pai. Se o pai errou, o filho não vai levar esse pecado, né? É individual. É individual. É aquele versículo, o pessoal acaba trazendo muita confusão com aquele versículo, eu não lembro nem onde ele está agora. Depois eu vou levantar ele. Ezequiel 18, capítulo 18. Vamos dar uma lidinha aqui. No 18, qual versículo? 18? Não, acho que é no começo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem vários versículos que, às vezes, na leitura, as pessoas acabam trazendo alguma confusão. 18, 20.
É 18, capítulo 2. Versículo 2. Ah, está Versículo aqui. 2, aliás. É. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando cito esse provérbio? Ele está falando aqui do provérbio, né, que era É, citado em Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ele está até perguntando, né? Então era um provérbio que era dito e ele está perguntando: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todo me pertence, tanto o pai como o filho. Me pertence aquele que pecar é que morrerá. Então, está claro aqui. Ele está dizendo, citando um provérbio que o pessoal falava, e aqui está sendo interrogado, e ele diz assim que não se cite mais esse provérbio de Israel. Né? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio de Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence, e aquele que pecar é que morrerá, o pai ou o filho. Não é uma maldição hereditária, como costumo dizer por aí. Ficou claro esse versículo? Não, para mim não. Desculpa, Marco e Marisa. Por quê, pastor? Eu vou lhe contar uma coisa aqui, que é o seguinte. Próximo do período em que eu fui batizada pelo Espírito Santo e ele passou a ficar juntinho, agarradinho comigo, eu fiz alguns cursos, entre eles uma pastora bem famosa falando sobre maldições hereditárias. Deus e Tioca. Já também, Valdice pastora Tânia, Milhones. também, Tânia Tereza, pastora Tânia Tereza. Essa Tânia Tereza eu não conheço, mas a Valdice Milhones e a Neuza Tioca e muitas outras aí, né? Isso é uma má interpretação bíblica. E elas já foram. Faz sentido, Deixa faz só. sentido. Porque a Bíblia fala isso, né? Quando você vê o seu irmão errado, você alerta. Elas já foram alertadas com relação a isso e elas continuam falando a mesma coisa. Eu Mas, coloquei no pastor, grupo olha outro isso. dia para vocês, não sei se vocês viram, aquele livro Super Crente. Naquele livro tem uma carta que foi endereçada a Valnice Milhomes sobre esse assunto. E ela nem respondeu a carta. Aquele livro trata desse assunto, é muito bom vocês verem. Super Crente, Pastor, eu isso é uma coloquei. dúvida muito grande que eu tenho. Sabe por quê? Eu não vou nem... Imagina, o senhor é conhecedor da palavra, eu sou uma filha recente, que voltou para a casa do pai, tá? Mas muitas das coisas que eu não entendia que aconteceu, porque a minha visão espiritual abriu e muita coisa começou a ser mostrada para mim de coisas erradas que minha família fez. Entendeu? Meu avô era maçom, coisas desse tipo. Tá, Então, deixa na antes de... dúvida, o que eu fiz? Eu fui na pastora Tânia Tereza, fiz o curso dela e eu fiz uma coisa que ela fala muito que isso é uma lei do Antigo Testamento. A gente não pode ignorar as leis do Antigo Testamento e ela usa essa passagem aqui. Eu preciso esclarecer isso, pastor. Não te prostrarás diante deles, dos ídolos, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor Deus, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Isso aí está escrito, eu não lembro, mas eu já li esse texto. Você tem o texto aí? Tenho. Nós já lemos aqui Êxodo, outro dia. Hã? Êxodo 20. Então vamos lá. É muito fácil. Êxodo 20. Eu estou com a memória E ruim. gastei dinheiro com esses cursos, pastor. Gastei Imagina. dinheiro, fiz as orações. Versículo qual que é? Lembram aí? 20. 20? É. Êxodo Ah, 20, perdão, versículo 5, quinto. Êxodo 25. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos
os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. A Aqueles minha que, que odeiam, mas é pessoal, aquele que odeia Deus. aqueles que não têm Deus. Agora, É. olha só, pra você ver que é má interpretação. Versículo 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, você vê que a resposta está aqui. Entendeu? Está aqui a resposta. Então, a pessoa Texto fora do contexto gera é, pretexto. é uma coisa... Gente, já entrei tanto em dúvida com E isso. depois da vida de Jesus, tudo isso caiu por terra. Você tem toda a razão, Marcos. Você tem Depois toda que a razão. você entregou sua Depois do vida a sacrifício de Jesus, a Bíblia diz: tudo Ai, caiu não. por terra. nenhuma condenação há para quem está em Cristo Aqueles que Jesus. creem em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação. A Aí própria Agora, Escritura com a pessoa esclarece. que não tem Jesus, isso É. realmente pode ser real. Entendeu? Por Mas que quando que- você por que que aceita Jesus, as coisas velhas ficaram tudo para trás. Tudo se fez novo. eu Tudo concordo, se faz bem. mas eu tive que botar meu joelho no chão e o Espírito Santo foi me dizendo tudo que eu precisava fazer, porque foi ele que me evangelizou. Roupa que eu joguei fora, coisa que eu joguei fora, e orações de renúncia também, pelos pecados dos meus familiares. E eu senti, pastor, sem brincadeira, é, ela não mudou minha vida, não é que mudou minha vida é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas eu fiz essas orações de renúncia, e uma coisa que, porque eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. Oração de renúncia, oração itself, a oração, ela não tem contraindicação, certo? Pronto. Eu renuncio, Senhor, a todos os pecados hereditários da minha família, mas realmente é algo que me faz parar para pensar, que a gente analisa algumas famílias, alguns casos, e problemas graves se repetem, problemas de saúde que se repetem, problemas de gerações inteiras de fumantes, sabe, coisas assim que você fala, não é possível. Então, isso, como eu falei para Começou você, a fazer sentido para mim. para uma pessoa que não tem Cristo, isso realmente É. faz sentido. Mas aquele que tem Cristo, Começou na época. começou uma nova Hoje eu já vida. estou na dúvida, é. Hoje eu já estou na Agora, dúvida. essa outra questão que você falou para mim, isso também não é bíblico. Cada um tem que confessar por si diante de Deus, não você orar pelos pais que morreram, por aquilo que fizeram. Isso é tudo conversa fiada, infelizmente, né? Renunciar aos pecados e maldições hereditárias. Olha, eu vou ser um pouco Porque radical com Jesus você. Cristo veio para limpar isso, né? Para acabar com isso. Sim, Aí você que eu comecei a repensar tudo. Falei, meu Deus, gastei dinheiro à toa, com misericórdia. muita, como que diz assim, não nada assim pessoal da pessoa, mas com Ai, não. responsabilidade bíblica, você tem que renunciar ao pecado, renunciar a todas as coisas e renunciar a Valnice Milhões e essa irmã aí também. Infelizmente, Tá nem renunciada, pastor, em nome de Jesus. Se ela repreendido também. confunde muitas pessoas. Ela fala que a pessoa não pode ficar Sim. doente. Aquele livro mostra até a Valnice dando entrada em hospital com outro nome pelas madrugadas, para dizer que nunca passou em médico. É muita coisa, entendeu? É uma É coisa, complicado, infelizmente, pastor, sabe por quê? maligna, Porque maligna. Exato, eu sou uma ovelha nova. Sim, sim. Então, o único claro. que me ajuda a discernir é o Espírito Santo. Ele falou para mim recentemente, falou, não é bem assim, não. Quanto isso vai confundir, né? E como eu disse para você, tudo está na Bíblia, a questão da interpretação. Você viu ali que você leu o próximo versículo e já respondeu, né? E tem outros versículos que eles usam muito, isso aí está pegando de uma forma terrível, aquilo que você fala acontece, né? Você tem poder nas suas palavras. Isso não é bíblico, né? Poder é na palavra de Deus. Nós não temos poder nenhum nessas palavras. O que Pastor, pode, o que é. acontece, né, com relação às nossas palavras, principalmente quando se trata de filhos, crianças, assim, tal, ela pode ter interferência psicológica, né? Sim, Psicológica. Você ficar falando muitas coisas, você vai acabando exatamente. interferindo psicologicamente. Mas, fora disso, a palavra não tem poder, não, como diz, né? Que aquilo que você fala aqui, que acontece, o que fala, que é dito no mundo espiritual, vai acontecer aqui na Terra. E Pastor, são coisas que não estão na Bíblia.
Se a gente não tem discernimento, você acaba caindo, gente. É, Eu caí, mas fiz os você, cursos, mas aí você, hoje eu tô assim, tá vendo, Cristiane? Por que que você fez? Tá bom, você não fez nada contra Deus, Assim, ok. teve uma época que era meio moda, né? É, Da cura interior. Acho É que verdade. todo mundo, né, assim, a maioria, não digo os pastores, mas algumas pessoas. Eu fui e dei uma olhada e falei, não, não é bem assim, entendeu? O Espírito Santo já me deu um toque, tipo, não é bem assim. Então eu sempre tive um pé um pouco atrás. É bom o pastor estar falando isso, porque muito bom, a gente tem um monte de informações hoje e é, você tem que saber a verdade. Deus fala, né? A verdade vos libertará, como está te libertando sim. hoje disso, entendeu? Mas a gente tem que questionar, assim, não tem que ter vergonha, não, porque todo mundo está sujeito a isso. isso aí é. Muito bem, pastor, muito obrigada. Tudo isso está embutido na teologia chamada prosperidade, que é bastante ampla. E temos muitos materiais bons a respeito disso. Eu passei aquele livreto que ele é bem pequeno, né? É um livro pequeno, mas ele dá uma geral, né? Para quem já tem um conhecimento, já vai matar de cara tudo, né? Mas tem outros Pastor, o livros. que tem de coaching? O que tem de coaching? Ah, Pastor, eu vou lhe contar uma coisa: essas pessoas vão ter problemas. Porque o que você faz, você vai pagar, gente. Eu caí, ok. Eu tive discernimento. Hoje eu consigo avaliar. Peraí, tem coisa errada. Jesus Cristo não veio para isso. Também, assim, não é tudo pode. Não, não pode. Existe pecado, né? Existe o Uhum. limite. Pecar contra o seu corpo é pecar contra o Espírito Santo. Mas eu paguei o curso. E quanta gente que não tem dinheiro e paga o curso? Virou mercado, Ah, gente. sim, sim. É isso que eu estava pensando esses dias. A pessoa Infelizmente, está com o emocional abalado, vai para isso. infelizmente tá. A Bíblia fala que do mal do século, né? E É. eu entendo que o mal do século é o dinheiro, viu? Porque isso aí está atrapalhando o muita amor ao gente, né? dinheiro. O amor ao Sim, dinheiro, o apego, né? Em todos os sentidos. Isso tem sido uma desgraça ultimamente, né? virou o que na época de Jesus era aqueles mercados na porta do templo. É, Virou isso. e, e a teologia da prosperidade vai justamente nesse caminho, né? E, E o infelizmente, pior, se infiltrou muito nas igrejas, essas e o pior, doutrinas. pastor, é que agora tem uma moda aqui no Canadá, eu não sei se essa moda já pegou aí, de profeta. Eu chamo a moda da Está na rede profetada. social toda, né? Nas redes Gente, sociais. me ajuda, que eu sou filha nova. Aí depois que surgiu essa rede social, virou que tem profeta aí, Picareta. pelo amor, picareta. Não, e eles põem medo, né? Ai, tem uma pessoa que vai te perseguir. Ai, tem não sei o quê, tem seu filho. E tem, sabe, é medo, né? Gente, é pior Aquela que coisa do medo. cartomante. Para. E aí vai ter que dar conta para Deus, né? Vai ter que dar conta para Deus. Vai ter Qualquer que dar coisa, conta para qualquer Deus, vírgula que exatamente. mudar da Bíblia, qualquer coisa que falar que não for a palavra de Deus e a pessoa, que nem quem tem discernimento vai saber. Mas quem não tem cair, vai ter aquela alma que se perder por causa disso, vai ter que eles vão ter que dar conta para Deus, né? Mas é, Esse é um problema mas muito sério. mas Alguém, está escrito na Bíblia também, pastor, que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas, né? Profetas. sim, sim. Haverão, né? Eu fico Temos que até estar atentos. Eu fico Sim, até assim com dificuldade de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acompanho bastante, é mas demais aqui, pastor. é muito séria essa questão, né? No geral, agora na internet então não dá nem para ver. E se já foi para a internet, já é algo que não devia ir. Exato, Se a pessoa fosse temente a Deus, nem colocaria na internet, entendeu? exato. Entendeu? Mas há muita coisa aí errada, né? Por isso que a gente tem que se firmar na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Exatamente, Essa é a exatamente. primeira revelação de Deus para nós, é a palavra de Deus. E E pedir as outras discernimento que do Espírito vier, Santo. e as outras que vierem, tem que observar se está de acordo com a palavra de Deus. Se não tem nada a ver com a palavra de Deus, você ignora. Entendeu? Ignora. Mas, infelizmente, é um problema seríssimo.
Não quer dizer isso, não invalida os dons são reais, mas eles devem ser usados conforme está descrito na Bíblia. Vocês já Com leram, acho seriedade. lá, 1 Coríntios, capítulo 12, 14, né? Fala bastante sobre os dons, né? E, então, mas dessa área aí, o que vocês quiserem, precisarem, pode perguntar aí no grupo particular. Se precisar, até a gente pode no futuro conversar um pouco, um momento extra, né? Porque é uma questão que está pegando muito nas igrejas. E isso tem uma consequência muito, muito grave, né? Pessoas Sim, que se afastam de Deus, pessoas que sim. receberam uma profecia que não se cumpriu, que não era de Deus, e ela fica decepcionada, sai da igreja, e uma série de coisas, porque hoje todo mundo quer ser profeta, né? Agora, Inacreditável. Tem curso para ser profeta, pastor. tem Me explica curso? isso. Tem curso, gente. Eu só não sabia. Porque é Eu o já vi isso aí seguinte, na internet, curso de E gente pense, profeta. inteligente. Eu falo, não, peraí, gente. Eu sei o que foi pensa a presença bem. de Deus. Só você pensar na responsabilidade de você Nossa, falar alguma coisa em nome de Deus. nossa. Então, É é, muito tem, atrevimento. tem que ser de Deus, porque se não for de Deus, você tá mal. Está muito mal, porque isso não passa em branco, não. Entendeu? E, às vezes, eu não quero dizer que é o que eu sempre digo quando as pessoas falam comigo. A maioria das pessoas que são usadas pelos dons, eu acredito assim que a grande parte delas realmente receberam o dom de Deus. O problema é que ela recebeu uma vez, Deus deu uma palavra, e É, depois, por série de motivos, ela acha que tem que continuar dando uma mensagem. Até as pessoas mesmo, tem pessoas que até acabam cobrando. E ela começa a falar dela mesma, do seu sentimento, sua empolgação. mistura com o Acaba. seu psicológico, mistura com o Entendeu? emocional. Aí Então, vai. porque Deus fala quando tem que falar. Ele fala, ele Do usa. jeito Quando não tem uma pessoa que não tenha o dom, por exemplo, mas tem a condição de ser usado, o Senhor precisa transmitir uma mensagem para alguém exatamente. dessa forma, ele vai usar aquela pessoa. Sim. Não precisa nem falar que ele usou a mula, né? Que lindo, o, né? o jumento, melhor dizendo, lá para a É. mula. Então, se ele usou uma mula, ele pode usar qualquer um de nós, estando em condições de ser usado, né? Então, Deus, a palavra dele, ele sempre fala e nunca volta vazia, né? Agora, a Amém. gente falar em nome de Deus é um problema seríssimo. Mas é bom a gente acompanhar esses assuntos, né? Eu até passei algumas informações, acho que de site e tudo para vocês. Trabalho muito essas questões e vai tirar muitas dúvidas a respeito disso, como o CACP e uma série de outros lá, são tudo trabalho dentro dessa área. Então, quando você tem alguma pergunta, coloca lá que você vai aparecer que tem sempre uma orientação, tem bons livros dentro da área, mas é uma coisa que está sendo muitíssimo explorado e geralmente visando sempre o lucro, né? Sempre financeiro. E há pessoas que aparecem que têm de bom, de Exatamente. melhor, e que nada faz falta e tal. É tudo muito estranho isso, né? Porque a vida cristã não é assim. A gente tem os momentos difíceis, né? Você vê todo mundo sofreu. O próprio Jesus, né? Viveu uma humildade tremenda e tudo. Nasceu em Exatamente. Samaria e tudo mais. E, no entanto, as pessoas acham hoje que todo mundo tem que ser. Não, mas ele andou, tinha um jumentinho, né, que era da época e tal, o pessoal diz, mas era emprestado, não era dele. Então o pessoal esquece, o pessoal usa as coisas aí, mas nada vem bater com o que a palavra de Deus nos diz. Bom, meus irmãos, a gente não concluiu, mas nosso tempo já acabou. A gente dá um jeito de terminar na próxima aula e estamos aí à disposição naquilo que pudermos ser útil, ajudar. Como estávamos falando, vocês estavam conversando lá com o pastor Marcos, a gente está sempre orando pelos alunos do CETEC, vamos orando uns pelos outros, para Deus nos dar vitória, né, em todas as nossas necessidades. Eu quero pedir Discernimento, pastor. também, Discernimento. também. Mas Ajuda nós a gente a ver linhas novas. estando ligado em Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele comunica para nós, né? Então, como a irmã Leandro disse, tem coisas que eu já sentiu, percebeu que não era, porque o Espírito Santo é ele que nos conduz em toda a verdade. A Bíblia diz.
Ele que conduz na verdade. Se nós estamos dentro do Espírito Santo, né, ligado ao Espírito Santo, ele vai nos conduzir na verdade. Entendeu? Então lá, vamos agradecer a Deus. Eu queria convidar hoje a irmã Aninha, por gentileza, irmã Aninha, ora a Deus para nós encerrarmos. Está com um problema de comunicação. Irmã Ana Campelo, está ouvindo? Não. Irmã Luciana, está aí? A outra Luciana. Tem duas. Ah, não, é Cristiana e Luciana. Confundi, que tinha uma outra irmã que era Luciana, mas que ela não está mais. Então, irmão Daniel Piccone, por favor, Daniel, faz uma oração tá aí, agradecendo a Deus, por favor. Irmãos estão dormindo já. Irmão Marcos, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por mais esse período que estivemos aqui reunidos para estar adquirindo conhecimento sobre a tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor venha com a sua unção de discernimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que podemos estar escapando, Senhor, das armadilhas e das flechas inflamadas do inimigo, Senhor, para nos confundir, Senhor, sobre a sua palavra, sobre o seu caminho. Agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Atenta, Senhor, a cada um. Trata com carinho cada um dos seus filhos, ó Pai. E quero pedir também que o Senhor venha abençoar o evangelista Hélio, Senhor, pela sua dedicação a nos estar passando as informações, nos estar passando a palavra, o seu conhecimento. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua esposa, e atenda todas as suas necessidades, Senhor. Só o Senhor sabe o que ele precisa. E eu apresento, Senhor, todos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus que abençoe vocês.